Fala lucradores, Júnior Rafael mais uma vez aqui e nesse vídeo eu vim falar para você sobre movimentação bancária, como que você faz isso do jeito certo. Muitas pessoas acabam cometendo erros que inclusive podem custar bem caro, você pode acabar tendo a conta bloqueada, o banco proibir você de ter conta no banco e inclusive você pode ter problema também com a Receita Federal. Então você tem que tomar cuidado com isso e tem que fazer movimentações bancárias de acordo com regras e do jeito certo. Então se você tem interesse nesse assunto, quer saber mais, aprender mais sobre isso, para que você possa ganhar então mais dinheiro com milhas aéreas, ter mais cartões com altos limites, cartões Black, então já curta esse vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, que eu trago bastante conteúdo relacionado a finanças, investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então como que a maioria das pessoas faz movimentação bancária? Algumas pessoas têm uma renda baixa atualmente, então ganha R$1.000, R$2.000. E o que elas costumam fazer? Elas recebem o dinheiro em uma conta e elas começam a fazer o seguinte: elas pegam e movimentam partes, frações dessa renda que elas receberam nessa conta. Eu recebi, por exemplo, então no Nubank. Aí pega e manda R$500 para o Banco Itaú, manda mais 500 para o Bradesco, manda 500 para namorada, amigo, familiar, alguém conhecido, e aí começa a fazer de novo transferência para outras contas. Aí pega desse outro banco que você transferiu e manda para um outro banco e fica fazendo essas movimentações. A outra pessoa que recebeu transferência devolve de novo para você em uma outra conta e fica então pegando uma renda de R$2.000 e fazendo giros aí que chegam até R$10.000. Tem gente que faz isso e essa forma ela é errada e eu vou explicar para vocês por que vocês não devem fazer isso. Cada vez mais os bancos e a Receita Federal elas vêm apertando o cerco e os sistemas estão tudo ficando interligados, então elas conseguem cruzar cada vez mais informações. E o banco ele pode suspeitar então de movimentações irregulares tuas e ele pode exigir que você entregue então a declaração do imposto de renda, que provavelmente você já entregou, e aí ele vai começar a cruzar e conferir e pedir então por que você tem tantas movimentações. E é aí que a maioria das pessoas acaba tendo a conta bloqueada. Você perde a conta e o banco coloca uma restrição que você não consegue inclusive mais abrir conta no banco, porque isso é contra o regulamento dos próprios bancos, porque na verdade você está maquiando e criando uma movimentação bancária que na verdade você não tem, você só está usando o mesmo dinheiro e puxando para vários lugares. E se você tem uma renda elevada, por exemplo, e você faz essas movimentações, o banco ele pode te questionar, mas você vai ter então a declaração de imposto de renda para mostrar para eles, para provar então que você tem uma renda alta. E também se eles te questionar sobre uma transferência, por exemplo, você recebeu da tua namorada, da tua esposa ou do teu marido, você recebeu, por exemplo, uma transferência. Aí o banco ele te questiona e você diz: eu simplesmente peguei esse valor aqui para pagar contas, por exemplo, com o dinheiro que ela tinha recebido. Ou, por exemplo, você mandou dinheiro para um familiar teu, eu emprestei esse dinheiro. Então, se você consegue explicar a origem e o destino dessas movimentações, dificilmente você vai ter um problema numa conta bloqueada. Mas cada vez mais vem acontecendo que os bancos eles vêm pedindo então informações quando eles começam a suspeitar de movimentações muito suspeitas. Então você não deve fazer isso e você pode se queimar no banco e nunca mais conseguir conta. E se você está no mundo das milhas aéreas ou quer entrar, você tem que ser aliado dos bancos. Nas milhas aéreas você não pode querer passar o banco para trás, você tem que trabalhar com ele para que vocês formem uma boa parceria, para que você consiga mais limite, mais cartões de crédito e consequentemente isso aqui vai te dar mais retorno a médio e longo prazo, porque você tem mais para poder criar, para poder fazer estratégias da forma certa, sem fazer nada de ilegal e conseguir ganhar muito mais dinheiro, viajar mais barato, comprar produtos mais baratos. Então você consegue aproveitar de diversas formas a oportunidade. Você não pode sempre buscar uma forma de burlar o sistema. E qual que é a forma certa então de você criar uma movimentação bancária? É você pegar e pagar boletos, por exemplo, e aqui muitas pessoas também erram nessa parte. Se você, por exemplo, tem a fatura de um cartão que você tem lá no Itaú, ao invés de você pegar e transferir o dinheiro para o Itaú e pagar essa fatura diretamente no Itaú, o que muitas pessoas fazem, elas pegam, criam um código de barras, por exemplo, e elas pegam então e pagam lá no Nubank. E isso o Itaú, ele vê que você está fazendo isso. Isso não é ilegal, mas isso não é considerado uma movimentação bancária. Então isso não
não te ajuda. E se você pegar, por exemplo, você tem fatura do Itaú, você pega e manda então o dinheiro do Nubank pro Itaú e aí você paga o boleto diretamente no aplicativo do Itaú. Isso é uma movimentação bancária que o banco ele considera interessante porque você está utilizando os serviços do próprio banco e isso vai acabar te dando crédito a longo prazo. Então é utilizar os serviços do próprio banco. E se você já está no mundo das milhas aéreas, você também pode vender, por exemplo, milhas para Hot Milhas, para Max Milhas, inclusive no particular. E aí você pega e vai sempre mandando as tuas contas bancárias dos bancos que você quer movimentar para receber esse valor. Por exemplo, eu quero aumentar a movimentação bancária no Santander. Eu coloco lá, por exemplo, na Hot Milhas, eu cadastro o Santander para mim receber esses valores e toda vez então que a Hot Milhas fizer um pagamento, vai cair nessa conta no Santander. Depois eu posso, por exemplo, deixar esse dinheiro investido no Santander até eu precisar desse valor. Às vezes você vai precisar para pagar a fatura. Então você investe num CDB, por exemplo, do Santander, deixa esse dinheiro movimentando e utilizando os serviços do próprio banco. Essa é a forma de você fazer movimentações bancárias. Inclusive, se você precisa de algum seguro, alguma coisa, faz com o banco que você quer criar relacionamento. Isso eles valorizam bastante. É claro que você não precisa ficar criando financiamento, pegando seguro que você não precisa só para criar relacionamento. Busca sempre serviços que você já precisa, mas utiliza eles da forma certa para você criar um relacionamento com o banco, fazer movimentações bancárias. É dessa forma que você vai ganhar limite, cartões de crédito e você vai ganhar muita confiança do banco por fazer todas essas movimentações da forma certa e não pegando e transferindo o valor R$300 para o Nubank e depois mandando de volta e fazendo essas movimentações fictícias porque na verdade é o mesmo dinheiro que só está circulando de um lado para o outro. Inclusive o Banco Central com o Pix ele consegue rastrear e eu acredito que uma hora dessas pode dar problema para quem faz isso porque o banco ele consegue rastrear e ver que é sempre o mesmo valor que está indo de uma conta bancária para outra. Então não é interessante de fazer isso. Não tem problema, por exemplo, se o seu companheiro, sua companheira transfere dinheiro para você e você utiliza esse dinheiro. Ou se, por exemplo, um valor que essa pessoa tinha a receber manda na tua conta e depois você repassa para ela, não tem problema. Se o banco te questionar, você tem como explicar isso. Tem uma receita, tem um fundamento para isso. O problema é quando você tem um imposto de renda, por exemplo, com uma renda baixa e você tem movimentações bancárias de uma conta para outra com valores muito altos. Isso acaba gerando uma suspeita no banco e você pode então ter sim a conta bloqueada. Então toma cuidado com isso, faça as movimentações do jeito certo, procure sempre pagar os boletos do banco, no próprio aplicativo e não pagando então também em outros bancos, que isso o banco também não gosta. Ele quer que você utilize os serviços dele. Então faça isso da forma correta que eu garanto que o seu relacionamento com o banco vai melhorar, você vai conseguir mais cartões de crédito e eu sou uma prova disso porque eu utilizo essas estratégias, utilizo os serviços do banco para fazer movimentação bancária e aumentou bastante os limites que eu tenho em cada banco e os cartões de crédito. Então eu estou conseguindo upgrade de cartão e já tenho vários blacks por causa que eu faço as movimentações da forma certa e eu crio um relacionamento bancário com esses bancos. Essa é a forma de você utilizar os serviços bancários e criar relacionamento com o banco. Qualquer dúvida em relação a isso, só deixar aqui nos comentários, eu vou responder vocês. E se você ainda não curtiu esse vídeo, eu garanto que depois dessas informações você vai curtir, porque esse conteúdo é de qualidade e vale a pena. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. E assim você me ajuda a atingir a meta que eu tenho de chegar a 5.000 inscritos. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!